Olá, olá, quem está entrando? Adriana Formiga, Carlos Jalesdi. Olá, pessoal. Paula, 169, tudo bem, querida? De manhã a mãe começou, né? A mãe tá fazendo em forma de live, na verdade, mas a mãe vai gravar para ficar no TikTok, porque a mãe tá tentando fazer um debate aqui, uma conversa sobre os conflitos religiosos, tá? Então a mãe não vai jogar búzios em nenhum momento. A mãe vai falar sobre conflitos religiosos, tá bom? Podem curtir, podem mandar presentinhos para a mãe, se quiserem, fique à vontade. A primeira parte a mãe fez de manhã e a mãe já publicou, tá bom? Foi o primeiro vídeo. Esse daqui é o vídeo número 2. O que a mãe está falando? Obrigada, Paula. Do que a mãe está falando? A mãe está fazendo um paralelo, a mãe está contextualizando os conflitos religiosos de hoje, principalmente nas religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, tá? Os conflitos religiosos de hoje com a história dos conflitos religiosos que vem lá dos primórdios da humanidade, né? Então a mãe começou falando sobre candomblé e umbanda, por que essas coisas acontecem, por que ocorre, por que as pessoas ficam mandando demandas, por que fica tentando derrubar um ao outro, por que ficam tentando, olá meu filho, tudo bem, Anel? Por que ficam tentando destruir o outro, fazendo feitiço para as pessoas, enviando demandas, fazendo isso, fazendo aquilo, tal, né? As pessoas brigam, ficam com raiva, tem gente que sai de um terreiro e fica com ódio das pessoas, do pai de santo, o pai de santo fica com ódio daquele filho, a mãe de santo também. E tudo isso, na verdade, a mãe refletindo essa noite, tem um histórico, tem uma razão de ser, né? E daí a mãe fez um texto, escreveu um texto, estudou durante a madrugada, escreveu um texto e está trabalhando com esse texto aqui com vocês nesse momento, tá bom? Então, assim, a mãe não vai responder perguntas por enquanto, a mãe vai fazer uma fala, depois, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, mas a mãe não vai jogar búzios, ok? Tá bom? Então, vamos dar continuidade, tá? Fazendo um resumo do que a mãe falou de manhã, a mãe disse que, né, a dinâmica entre os terreiros pode ser entendida à luz dessa herança cultural e histórica, onde as interações são influenciadas por narrativas mitológicas que falam de disputa e colaboração, mostrando uma complexidade que vai de simples rivalidade, refletindo questões de identidade, poder e resistência, tá? Aí a mãe se perguntou mais uma coisa nessa reflexão da madrugada. A mãe se perguntou, tá, os conflitos entre pais e mães de santo nas religiões de matriz africana no Brasil frequentemente se relacionam com uma série de contextos históricos, sociais e culturais que remontam à formação dessas religiões e ao seu desenvolvimento no Brasil. Será que tem relação essas brigas que acontecem, essas demandas? As pessoas que ficam perdendo tempo ao invés de cuidar da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, né? Elas partilhem a live, pessoal. Podem dar like aí também, tá bom? Que isso interessa, ajuda a mãe, né? Fiquem à vontade aí para contribuírem com a live, tá? Por que as pessoas perdem tempo fazendo isso? Por que as pessoas deixam de cuidar dos seus? Por que as pessoas, obrigada, Lúcia, por chegar. Por que as pessoas deixam de cuidar dos seus, de cuidar do seu dia a dia, dos seus afazeres, para perder horas para ficar demandando para outras pessoas, para outras casas? Que sentido tem isso? Ou então demandando para pessoas, tá? Daí aí vem uma segunda parte do texto. Né? Que na reflexão da mãe, a mãe acabou escrevendo, a mãe vai fazer um artigo, sim, desse texto, porque ficou muito bom, ficou muito legal, muito interessante, tá? Vamos partir do princípio de que o ser humano, tá? Ele não se desenvolveu, né? A tecnologia se desenvolveu. O ser humano desenvolveu novas tecnologias, o ser humano desenvolveu novos meios de transporte, o ser humano desenvolveu armas, bombas, armas químicas, medicação, tratamento, mas ele não saiu do lugar.
aquele mesmo ser humano que dirigia as bigas lá, que eram aqueles meios de transporte que os faraós usavam, né? E os imperadores romanos também, que era um tipo de um carrinho feito, tinha uma não era nem roda, era uma coisa que escorregava, puxado por cavalos, né? Aquele mesmo ser humano dirige um Porsche hoje. Aquele mesmo ser humano dirige uma Ferrari hoje. Mas aquele ser humano, talvez lá atrás, que só sabia dirigir a biga, talvez ele fosse melhor do que esse ser humano de hoje que dirige o Porsche, que dirige a Ferrari. Tá? Isso é uma fala da doutora Maria Lúcia Galvão, né, da Nova Acrópole, que eu gosto muito de ouvi-la, tá? É uma fala dela, eu tô, né, repetindo algo que ela fala, mas que eu considero muito, e é assim mesmo. O ser humano não se desenvolveu, nós somos os mesmos. Então, os conflitos religiosos que aconteciam na antiguidade acontecem hoje também. Né? Nós julgamos a religião do outro, nós queremos tomar o território do outro, nós queremos pegar os filhos da outra casa, nós queremos que os nossos filhos fiquem grudados na nossa saia, na nossa calça, na barra da nossa roupa o tempo todo, os nossos filhos de santo. Nós não damos liberdade a eles para que eles busquem um lugar onde eles se sintam melhor. Nós queremos que eles fiquem exatamente onde nós estamos. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Eliette. Tá? Então, as religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, surgiram como resultado da resistência cultural e espiritual dos africanos escravizados, veja que elas surgem no Brasil, e seus descendentes diante da opressão colonial e da imposição do cristianismo. Nos centros urbanos brasileiros, essas religiões estabeleceram-se como formas de preservação da cultura africana, com seus rituais, mitologias e comunidades organizadas. As disputas entre pais e mães de santo podem ser entendidas como um contexto mais amplo. Tá? Esse contexto pode estar ligado à hierarquia e poder. Eu posso mais, eu sou melhor que você, eu sou mais que você, eu tenho mais força, o meu feitiço pega mais que o seu. Eu acendo uma vela e eu acabo com você, eu bato palmas, entendeu? E o seu carro quebra ali no meio da estrada, eu faço tal coisa e não sei o quê. Então é uma hierarquia e poder, é mostrar. Né? E muitos julgaram, claro, muito julgamento, com certeza, Lúcia, né? As lideranças religiosas, como pais e mães de santo, ocupam posições centralizadas em suas comunidades. Eles são o centro de cada comunidade, são as figuras mais importantes de cada comunidade. E conflitos podem surgir por questões de autoridade, interpretação de rituais ou diferenças de visões sobre a prática religiosa. Por quê? As casas de santos, terreiros de candomblé e umbanda, não existe uma regra, não existe uma Bíblia, não existe um livro. Cada um tem o seu jeito de fazer. Boa tarde, Glorinha B. Cada um tem o seu jeito de fazer. É claro que nós aprendemos com os nossos mais velhos. E é claro que também nós não podemos fazer aquilo que a gente acha que é, mas sim buscar orientação de quem sabe. Mas não existe uma Bíblia. Se eu começo do meio para o fim ou do fim para o meio, isso é um problema da minha casa, é o protocolo da minha casa. Se eu digo para os meus filhos de santo que eles têm que se comportar assim e não assado, é protocolo da minha casa e não da casa do outro. Né? Então, essa liberdade que a gente tem de ser, de agir, de compor o contexto da nossa casa, também gera conflitos, porque daí a pessoa sabe, eu sou mãe de santo, eu sei que a Maria é mãe de santo também, só que eu critico a casa dela porque ela não faz igual a minha. Agora, se ela fizer igual a mim, eu vou dizer que ela está me copiando. Entretanto, essa questão de não ter uma Bíblia e um norte para todo mundo gera esses conflitos. Tudo gera conflito. Se fizer o que eu faço, gera conflito. Se fizer diferente de mim, gera conflito também, né?
E esses conflitos são conflitos que levam à disputa de poder, de espaço, de quem pode mais, tá? Outra questão também que está envolta nesse lugar de conflitos e de embates, né, é o racismo e a intolerância religiosa. Hoje nós temos a chamada Umbanda branca, o Candomblé branco, que são casas onde a maioria é branco, é de pele branca, é descendente de brancos. Tá? Então existe um certo racismo dentro da própria religião de matriz africana, as pessoas tratarem, aqui no sul principalmente, tratarem com indiferença ou com diferença, ou tratar como menor aquele que é de pele preta. Né? Então esse racismo e essa intolerância também leva a esses conflitos, tá? Ah, eu vou procurar uma mãe de santo branca, porque na mãe de santo branca eu posso confiar. Eu não vou procurar a mãe de santo preta, não. Aquela é branca, aquela é de confiança, então eu vou lá. Tá? Não significa que a mãe de santo branca não tenha axé para ser mãe de santo. Lembrando que essa religião do Candomblé e da Umbanda é religião brasileira com raiz na África, com matriz na África, mas ela é brasileira. E a miscigenação, à medida em que o povo foi se misturando, foi miscigenando, né? Nós fomos nos tornando pessoas de cores estranhas. A gente não sabe se a gente é branco, se a gente é preto, se a gente é amarelo mais. Eu, por exemplo, sou filha de mãe preta, mas é complicado eu dizer para as pessoas que eu sou preta. As pessoas dizem, você não é preta, você está querendo usar esse benefício da cor para ter alguma vantagem. Né? Então é uma questão complicada dentro de um terreiro, isso também causa conflito. As religiões de matriz africana historicamente enfrentam discriminação e estigmatização. Os conflitos entre líderes religiosos, podem ser exacerbados por essa pressão externa, levando a divisões internas que refletem tensões sociais muito mais amplas, tá? Outra questão é a questão da autenticidade e a pureza. O que seria autenticidade e pureza dentro do contexto das religiões de matriz africana, dentro dos conflitos entre pais e mães de santo? Muitas vezes surgem disputas sobre o que é considerado autêntico nas práticas religiosas. Isso pode levar a conflitos entre diferentes terreiros ou entre pessoas dentro do mesmo terreiro. Diz que tem uma história no Batuque do Sul que fala que o axé de fala e aqui não saber sobre a ocupação de orixá surgiu por causa disso. Sim, Richard. Isso tem relação, sim. Tá? Então, essas questões, por exemplo, de autenticidade, né? Eu não consigo, não assino embaixo do que aquela pessoa faz, né? Aquilo que ela faz não é autêntico, ela inventou, tá? Aquela mãe de santo inventou, isso não existe. Não, ela não inventou. Ela pode ter aprendido com alguém, ela pode ter visto a mãe dela fazer, a avó dela fazer, a bisavó dela fazer, e ela aprendeu com essas pessoas. O que é autêntico? Autêntico é aquilo que eu faço nas práticas religiosas? Se nós estamos falando que nós estamos tratando de religião, onde existe mediunidade, onde existem pessoas que se relacionam, que trocam, que dialogam com espíritos desencarnados, no caso da Umbanda, e com deidades, divindades, que não são palpáveis na questão do candomblé, né? Se nós estamos falando disso, o que é autenticidade? Por que eu, enquanto mãe de santo, não posso aprender alguma coisa com o meu guia, com a minha pombagira, com o meu Exu, com a minha preta velha, com o meu caboclo, com o meu boiadeiro, com o meu próprio orixá?
Isso também causa conflito. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que o outro faça diferente dele. Mas aí, se for fazer igual, está copiando, tá? Essa é a questão. No sul do Brasil e no Brasil inteiro, Richard, existe muita diferença, tá? De casa para casa. Toda casa de Umbanda e de Candomblé é diferente uma da outra. Inclusive, a maneira de cantar, de falar, de rezar é diferente, tá? Dizer, por exemplo, mas Exu, né, vem girando. Eu nunca vi um Exu chegar aí no terreiro paradinho, tal. Isso é na sua casa. Porque na casa do fulano, Exu pode vir paradinho. Tá sentado e de repente pegar a pessoa. Pode vir girando? Pode. Todas as entidades de uma única pessoa vêm girando? Vem. Tá? Nós temos que aprender que nós não podemos colocar ordem, querer colocar ordem nas coisas, se ajoelhando é muito comum. As minhas entidades todas vêm se ajoelhando, tá? A gente não deve, não pode, não tem o direito de colocar ordem nas coisas e na casa dos outros. Tá? Nós colocamos ordem na nossa casa. A casa do outro, ela é regida pela pessoa que é responsável por ela. O que é um pai e uma mãe de santo? Zeladora e zelador de orixá. O que é ser zelador de orixá? O que é ser zeladora de orixá? Ser zelador e ser zeladora de orixá é estar à disposição dos orixás e das entidades 24 horas por dia. 30 dias por mês, 365 dias por ano. Grace, não aconteceu nada. A mãe está fazendo uma conversa sobre conflitos religiosos aqui, tá? A mãe não está jogando búzios hoje. Entende? Muda, assentamento muda, cor de fio de contas muda, jeito de falar muda, tudo muda, meu filho. Tá? Muita coisa muda. Tá? Outra coisa que gera conflito, gente, também é a mudança social e a modernidade, tá? À medida que a sociedade brasileira passa por transformações, as religiões de matriz africana também se adaptam. Isso pode gerar conflitos entre tradições mais conservadoras e novas interpretações ou práticas que emergem especialmente entre gerações mais jovens, né? Tem uma casa no Rio Grande do Sul que é muito criticado. O pai de santo é um pai de santo muito jovem, né? Eu até olho, às vezes acho que tem um pouco, ele talvez exagere um pouco na maneira de aparecer, de se mostrar, enfim, mas eu não questiono esse menino. É um menino jovem, com uma outra visão. É um pai de santo jovem com uma outra visão, uma outra cultura religiosa. Nós não somos mais aqueles pais e mães de santo que hoje, se estivessem vivos, teriam 200 anos. Sim, muito Exu toma água, opta por tomar água. Porque, por exemplo, hoje o que acontece? Há tempos atrás, né? As entidades, quando vinham, elas tomavam conta do corpo dos filhos, né, dos médiuns, de uma forma que o médium perdia a consciência. Hoje é muito raro, são pouquíssimos os médiuns que perdem a consciência, tá? Eu não sou uma médium inconsciente, entretanto, eu não fico bêbada quando a minha pomba gira ou quando o meu Exu bebe. Eles vão embora. Eu faço 4 normalmente, porque são eles que estão bebendo, não sou eu. Mas, no caso de algumas pessoas, sim, a bebida pega, porque a pessoa não consegue se entregar totalmente à entidade. E ela tem
sim, depois fica, quando a entidade vai embora, ela fica alcoolizada, ela está ébria. Então, o médium ou o pai de santo conversa com a entidade dizendo, olha, a partir de hoje, o seu menino ou a sua menina vai beber água, não vai mais beber álcool. O álcool vai ficar aqui para a hora que o senhor precisar fazer alguma coisa. Fazer algum axé, alguma coisa, mas o álcool não vai ser consumido, tá? Porque o seu cavalo, né, o seu médium, ele não tem condições, ele não consegue, não tem tolerância, tá? À bebida. Então, isso que o senhor está falando, o beber menos ou muda a bebida. Nem sempre, meu filho, mudar a bebida. O Ogum da minha avó toma água, mãe, sim. Conheço muitos que tomam água, né? A minha Maria Mulambo gosta muito de beber. Bebe bonitinho, assim, sabe? Não toma água, não, né? Chegadinha numa bebida, né? Mas eu tenho cuidado também de não exagerar. Mas se deixá-la, bebe, tá? Mas isso é de cada um, gente. Isso não é pra gente criticar. E isso gera conflitos, né? E esses conflitos, eles vêm dos primórdios da humanidade. Nós só replicamos aquilo que já acontecia lá atrás. Nós falamos, por exemplo, do povo islâmico, né? Do fanatismo islâmico. Nós falamos, nós comentamos, nós criticamos e nós fazemos a mesma coisa de uma forma mais branda ou nem tanto, né? Mas nós fazemos a mesma coisa. Porque existe muito médium, muita gente de Umbanda e de Candomblé que aleja uma pessoa, que faz ela sofrer um acidente a ponto de perder um membro do corpo e nunca mais andar, ou perder a fala, ou perder a visão. É tão agressivo e tão violento. Boa tarde, Keila Conká. É tão agressivo e tão violento quanto o que fazem lá no Estado Islâmico. A diferença é que parece brando, né? A gente faz devagarinho. A gente não joga uma bomba. A gente pega uma faca cega e vai enfiando aos pouquinhos. Nós somos iguais. Nós somos exatamente iguais. O tempo passou, os anos passaram, nós estamos a milhares de quilômetros daquele povo e nós agimos tal e qual. A conexão com outros movimentos religiosos também, né? A interação com outras religiões, como o cristianismo e o espiritismo, pode gerar tanto sincretismo quanto conflito. Veja o que é o sincretismo. O sincretismo é pegar um orixá, por exemplo, e dizer que ele é um santo católico. É pegar, por exemplo, Ogum e dizer que ele é São Jorge. É pegar Iansã e dizer que ela é Santa Bárbara. É pegar Iemanjá e dizer que ela é Nossa Senhora Aparecida. Isso gera conflito, porque isso teve um sentido lá no início das religiões, quando o povo escravizado era obrigado a fingir que era católico para sobreviver nas senzalas e nas comunidades. Então eles pegavam os orixás deles e sincretizavam com os santos católicos. Mas isso não existe mais. Entretanto, se alguém ainda faz isso, por exemplo, a missa de São Jorge, que tem no Rio de Janeiro, né, é uma missa anual, uma celebração anual, que vem gente do mundo inteiro. Tem que acabar aquilo porque estão chamando São Jorge de Ogum? Ogum de São Jorge? Não. As pessoas têm o direito de irem lá. As pessoas têm o direito de cultuarem São Jorge dessa forma. Só que isso causa conflitos. E esses conflitos pequenininhos vão se tornando coisas, vão ficando grandes, né? Vai juntando um aqui, outro ali, quando vê tá uma coisa grandiosa. Tá? Então esses fatores que a mãe acabou de falar, Porto Alegre também tem essa missa que várias casas de Umbanda vão. É muito bonito, né, meu filho? História de batuque, Richard?
Então, esses fatores que a mãe acabou de falar, eles demonstram que os conflitos entre pais e mães de santo não são meramente questões pessoais ou interpessoais, mas sim manifestação de um contexto sociocultural complexo e carregado de história. Para compreender esses conflitos, é importante adotar uma perspectiva que considere não apenas as dinâmicas internas das religiões de matriz africana, mas também o impacto das realidades sociais e políticas que são muito mais amplas no Brasil. Gente, quem quiser mandar um presentinho para a mãe, fica à vontade, tá bom? Não se sinta encabulado de fazer isso não, tá bom? O Batuque, Nação Jeje, Cabinda, Umbanda e Quimbanda. Ah, sim. Legal, meu filho. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui, tá bom? Aí, assim, a mãe levanta outra pergunta, tá? O que dizer, por exemplo, as guerras santas, né? O que dizer sobre essas guerras que aconteceram no passado, tá? No contexto das religiões de matriz africana? O que tem a ver? É que as pessoas acham, pensam ou entendem que as religiões de matriz africana, elas não existiam. O povo africano não existiu, ninguém conta a história do povo africano. O povo conta a história dos celtas, dos maias, do pessoal dos egípcios, enfim, de tantos outros. Mas os africanos não. Entretanto, eles são os mais antigos. O povo africano viajava o mundo inteiro. Tanto que hoje, quando a gente vê algum tipo de série, né, da Netflix, enfim, ou de outros canais, por exemplo, Guerra dos Tronos, né, The Game of Thrones, né, existia-se essa relação com os árabes, com os africanos. As pessoas pensam, as pessoas não conhecem, não sabem e não divulgam e não mencionam que o povo africano eram grandes mercadores, eram grandes cientistas, eram grandes curandeiros, grandes médicos e andavam pelo mundo como qualquer outro povo na época, em épocas muito antigas. Tanto que a mitologia grega tem uma relação similar e muito, muito próxima com a mitologia africana. Só que a mitologia grega é inteligente quem conhece, é bonito quem conhece. Nossa, ele sabe mitologia grega. Agora, a mitologia africana, as pessoas dizem que bobagem, isso é uma bobagem. Não é uma bobagem, é a mesma coisa. Leia a mitologia africana, conheça, estude a história e a mitologia africana para você ver a correlação que tem. Os deuses são os mesmos, só muda o nome e a maneira de trazer. Então esse povo conversava e trocava entre si, o povo africano com o povo grego nessa época. Existe um deus chamado Tempo, né, na mitologia grega. E existe tempo no contexto no panteão dos orixás. Tempo é um orixá. Os tempos, Aratempo, como quiserem chamar, Iroko. Então tem essa relação. Só que existe o preconceito. A história africana não serve. Né? Então isso gera conflitos, isso gera bastante conflito, tá? Por conta dessa falta de conhecimento, essa falta de busca pelo conhecimento. E daí vem nesse contexto a diversidade religiosa. A África é um continente de imensa diversidade religiosa. Não pensem vocês que na África só tem candomblé e umbanda, não. Até porque nem tem candomblé e umbanda lá.
Tem orixás? Tem, mas tem muitos orixás que nós cultuamos aqui que eles nem conhecem lá. Porque Candomblé e Umbanda é religião brasileira. Mas é claro que vem de lá, começou vindo de lá. Os primeiros rituais, os primeiros assentamentos vieram de lá. Hoje o Candomblé está buscando um retorno com o contexto da África Antiga, que é o culto de Ifá. Anel, lembra do livro que a mãe pediu para o senhor comprar? Tá? Que tem toda a relação com isso, está buscando esse contexto, e é diferente do que a gente faz aqui. Tá? E existe uma diversidade religiosa muito grande na África. Tá? Tem o cristianismo, o islamismo e outras religiões tradicionais africanas e outras crenças. Existem várias religiões africanas específicas da África e várias crenças dentro da África. Essas crenças estão associadas a comunidades, a grupos culturais específicos, que tem o seu jeito, a sua maneira de cultuar os seus deuses, os seus próprios deuses, e esses deuses são deuses fixos, são deuses daquela população, daquela comunidade. Eles não vão para outras comunidades têm outros deuses. A mãe está sendo rasa, por favor, tá? E a mãe está aberta a qualquer tipo de crítica nessa conversa que a mãe está fazendo aqui, né? Outra coisa também, ainda na diversidade religiosa, né? Essa diversidade pode ser uma fonte de rica cultural, de convivência muito rica, mas também pode levar a tensões, muitas tensões, em contextos onde diferentes grupos religiosos se sentem ameaçados ou marginalizados. Muitos grupos religiosos foram dizimados na África. Por quê? Porque a comunidade ao lado não aceitava os deuses deles, então foi lá e matou todo mundo. Então agora o que a gente faz? A gente não aceita a maneira como o nosso irmão sacerdote, pai de santo, mãe de santo, a maneira como ele faz o culto dele na casa dele, e nós vamos lá e tentamos derrubá-lo. A gente não vai lá e mata eles com flecha, com isso, com aquilo, mas nós matamos eles moralmente, matamos emocionalmente, matamos fisicamente, devagarinho, aos poucos. Nós mudamos, gente? Não, nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos, nós não mudamos. O ser humano não mudou. Hoje nós temos tudo na mão, entretanto, nós não mudamos. Fatores sociais e econômicos também são outros, né, que causam conflitos. Muitos conflitos possuem raízes em fatores socioeconômicos, como pobreza, desigualdade, luta por recursos naturais e rivalidades étnicas. Veja essa questão da luta por recursos naturais. A mãe vai mostrar a unha dela para vocês como é que tá. A mãe tá arrancando mato, tá bom? E não conseguiu limpar a unha, ó. Se eu fosse limpar a unha, eu não faria live. Olha aqui o estado que tá. Então, não repare, tá? Com esses recursos naturais que hoje são escassos, né? Hoje nós temos, por exemplo, as casas de santos, terreiros de axé, casa de umbanda e candomblé no meio da cidade, cercado por prédios, por concreto, por asfalto, onde não se acha um pé de mamona para fazer um trabalho. Então, boa tarde, Tânia Cristina, boa tarde, Caroline Santos. Então, aqui no Brasil não existe essa briga ainda, tá? Mas na África, por exemplo, se tem uma terra, né, onde é uma terra rica, tá, de recurso para o culto religioso, alguém vai lá tentar tomar. Tô bonita, Tânia Cristina, obrigada. Vai lá tentar tomar aquela terra, porque ela tem mais recurso do que a outra, tá?
É muito raro hoje, por exemplo, quem tem suas casas de axé num lugar hoje, num lugar, né, numa reserva, numa área verde, enfim, que tem folhas, que tem rio, que tem água, que tem ervas, que tem tudo que a pessoa precisa, também é invejado. As pessoas dizem, aquela casa lá é rica, como se casa de santo tivesse que ser pobre e miserável. Nenhuma casa de santo tem que ser pobre e miserável. Nenhum filho de santo tem que ser pobre e miserável. Nem pai de santo, nem mãe de santo tem que ser pobre e miserável. Ninguém tem que ser pobre e miserável. As pessoas nasceram para se dar bem, para ter o essencial, para ter aquilo que precisa. Algumas pessoas se sentem ricas com o pouco que têm, outras precisam de mais. Mas pobre e miserável ninguém tem que ser. Muito obrigada, meu filho Denilson, por estar aqui. Outra questão são os conflitos baseados na identidade, tá? Presta atenção nesse daqui. Em algumas regiões, como o Sudão do Sul, na Nigéria e na República Centro-Africana, as divisões religiosas se entrelaçam com questões de identidade ética e política. A religião pode ser um fator que agrava conflitos existentes entre comunidades, mas historicamente a identidade étnica e interesses políticos também desempenham papéis cruciais nesse processo dos conflitos. Veja que a mãe está falando da África, mas a mãe está falando da África para falar dos conflitos que nós vivemos aqui. Tá? Esses conflitos não estão lá na África, esses conflitos estão aqui, no nosso dia a dia. Nós nos permitimos. E a mãe não está saindo, se colocando fora da situação como alguém que está tipo, eu sou tão boa que eu posso falar a respeito. Não, a mãe está falando justamente porque a mãe sabe, a mãe vivencia isso no dia a dia. A mãe se permite viver certos conflitos que são desnecessários, perder tempo com isso. Ao invés de estar cuidando, estar fazendo, cuidando do axé. A mãe está se colocando nessa situação. Como qualquer outro ser humano que saiu da biga, foi para a carroça, desenvolveu a roda, desenvolveu o carro de boi, hoje tem a Ferrari, hoje tem o Lamborghini, mas é a mesma pessoa que está na direção, não mudou nada. Desenvolveu a tecnologia, mas é o mesmo ser humano capaz de fazer as mesmas besteiras que se fazia antigamente. Não confunda crescimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico, científico, da ciência, seja a ciência, né, como enquanto ciência mesmo, ou a ciência intelectual, não confunda isso como desenvolvimento humano, como crescimento do ser humano, porque não é. Eu posso ser uma enciclopédia ambulante, mas eu posso ser também um bicho que não tem a menor condição de convivência social. O que a gente pode dizer, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em guerras religiosas, tá? A gente está falando de um lembrete da complexidade da natureza humana, tá? E da interação entre crenças, identidade e poder. No entanto, a história também nos mostra a capacidade de reconciliação e diálogo. A construção da sociedade pacífica exclusiva exige um esforço contínuo para compreender e respeitar as diferenças, ao mesmo tempo em que se busca e que une as diversas tradições religiosas.
Então, nesse caso, nós estamos abordando a relação intrínseca entre crenças religiosas, identidade pessoal e poder, ressaltando que as guerras religiosas são uma manifestação das tensões que podem surgir dessa interação complexa. Essas guerras, esses conflitos, são um reflexo de interesses, ideologias e valores que podem dividir a sociedade. Às vezes uma casa, um terreiro, um congá, uma casa de santo, uma casa de axé, está indo muito bem, obrigada. E de repente acontece alguma coisa lá e ela se divide. Acontece uma dissidência. Isso acontece numa escola, isso acontece numa ONG, numa ONG, numa empresa, isso acontece em qualquer lugar. Conflitos da humanidade. Tá? Agora a gente vai falar de uma coisa aqui que são, por exemplo, assim, porque se a mãe está falando de conflitos, de guerras, tal, né? A gente está falando aqui que desde os primórdios da humanidade já existia guerra. Então a mãe vai esclarecer brevemente aqui algumas guerras importantes, guerras chamadas guerras santas, tá? E importantes que hoje, que interferem hoje nos conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia. Tá? Vamos pensar primeiro, né, as origens dessa guerra. Primeiro, as guerras, elas são fenômenos bem complexos que têm suas raízes em diversas tradições religiosas. As guerras religiosas. Lembra que a guerra hoje que está acontecendo lá no Oriente Médio é uma guerra que surge de um conflito religioso de muitos e muitos anos. Tá? Ao longo da história da humanidade, religiões frequentemente se entrelaçam com questões de poder. Lembram dos papas antigamente, que mandavam nos reis, que decidia quem seria rei, quem não seria. Os reis decidiam quem seria papa, quem não seria. Tá? Então, ela se entrelaça com questão de poder, política e identidade, que muitas vezes leva a conflitos. Sempre levou e continua levando. Hoje a gente pode ver, por exemplo, as religiões dentro do Congresso Nacional no Brasil, né? Tem os grupos de religiosos. Tem o corpo evangélico, tem o corpo católico, tem o grupo das diversidades sexuais, tem o grupo A, o grupo B, o grupo C. São divisões que geram conflitos. Tá? Então, vamos pensar em algumas principais guerras, tá? Algumas principais guerras religiosas que aconteceu no percurso da humanidade e suas origens. Desde os primórdios da civilização, a religião desempenhou um papel central na vida das pessoas, sempre desde o início. Nunca existiu homem sem existir religião. Sempre existiu crença, sempre existiu fé em alguma coisa, sempre existiu medo, insegurança e sempre existiu um Deus. Tá? Então, um papel central na vida das pessoas, moldando não apenas crenças espirituais, mas também estruturando sociedades e governanças. Muitas culturas antigas tinham deuses e práticas que refletiam suas visões de mundo. À medida que a civilização se expandiram e entraram em contato ou conflito com outras, surgiram tensões que podiam se manifestar em guerras. Por exemplo, vamos a guerras históricas. A guerra de Israel e Judá, lá no começo é bíblico, Antigo Testamento. Né? Nos textos bíblicos existem relatos de conflitos entre as tribos israelitas e os povos vizinhos, frequentemente justificadas por diferenças religiosas. Tem isso hoje, minha gente? Tem, né? As cruzadas.
Uma das guerras religiosas mais conhecidas são as Cruzadas, que foram uma série de expedições militares, não era de exército, era militar, organizado pela Igreja Católica e autorizado pela Igreja Católica, com o objetivo de recuperar Jerusalém e outros locais sagrados da Terra Santa do controle muçulmano. Esses conflitos tiveram profundas consequências sociais e culturais na Europa e no Oriente Médio, e tem até hoje. Ainda não acabou. É uma guerra que não acabou. Né? É uma guerra que não acabou. É uma guerra que não tem fim. Ela vai mudando perspectiva, mas ela não tem fim. Porque não justifica mais brigar por isso. Entretanto, a justificativa ainda é essa: Jerusalém é nosso, Israel é isso, né? Deus é responsável por isso. Nós estamos guerreando em nome de Deus, em nome da nossa fé. Daí teve a Guerra dos 30 anos, tá? A Guerra dos 30 anos, inicialmente um conflito entre católicos e protestantes na Europa. A Guerra dos 30 anos é um exemplo de como as tensões religiosas podem rapidamente se transformar em guerras de larga escala, envolvendo várias potências europeias. Veja, do nada, começou uma guerra e foi religiosa. Né? O que é, por exemplo, uma pessoa neopentecostal entrar num terreiro de umbanda ou de candomblé, quebrar tudo que tem lá dentro, botar fogo, bater no pai de santo, na mãe de santo, nas pessoas que estão lá? Nada mais é do que isso. Acontece isso hoje? Acontece, né? Muito, bastante. Não vira uma guerra, um conflito físico, mas vira uma guerra social, uma guerra emocional, uma guerra de comoção, uma guerra de pessoas, vira uma guerra virtual. Todo mundo opina virtualmente, todo mundo fala, todo mundo atira, solta bomba virtualmente. Uns a favor, outros contra. Isso é uma guerra? É uma guerra contemporânea. É a guerra do mundo moderno, é a guerra do mundo digital. Depois nós temos a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, embora frequentemente vista sob a perspectiva de questão de escravização e de direito dos estados, muitos dos envolvidos em ambos os lados viam o conflito como uma luta entre valores morais e religiosos. Nessa guerra, envolve o povo negro, tá? Nessa guerra, envolve o sacrifício do povo negro, envolve a diminuição do negro, envolve a concepção de que o negro não é nada, a separação, o apartheid, escola de negro e escola de branco, bairro de negro, bairro de branco, tem até hoje, o Brooklyn, por exemplo. Tem só lá? Não, tem aqui também. É uma questão de reflexão. E daí os conflitos no Oriente Médio. Na contemporaneidade, guerras e tensões no Oriente Médio, como as entre israelenses e palestinos, e as tensões sectárias entre sunitas e xiitas no Iraque e na Síria, destacam como a religião pode interagir com questões étnicas e políticas. Boa tarde, Diana. Mudou alguma coisa, minha gente? Nós vimos recentemente, né, pessoas sendo maltratadas no Brasil por serem muçulmanas, por serem de religião muçulmana.
A gente vê uma pessoa, um brasileiro que diz eu sou muçulmano, a gente diz, mas credo, sério? Nossa, mas como assim? Como se ser muçulmano fosse ser agressivo. Não, é uma vertente da religião muçulmana. É um grupo de pessoas. Assim como todo candomblecista é racista, todo candomblecista é malvado, é maldoso, faz o mal para os outros, não. É um grupo. Todo umbandista tem a intenção de fazer macumba, de fazer trabalho para derrubar os outros? Não. É um grupo, são pessoas que fazem isso. Todo pai e mãe de santo aceita receber dinheiro para derrubar uma pessoa? Não faz. Mutumbá, cigano rico, mutumbaxé. Alguns fazem, outros não. Todo padre é puro, casto? Não. Tem padre que tem família. Só que ele fez voto de castidade. Respeite sua religião, meu filho. Eu sou contra voto de castidade. Mas se existe, ele aceitou, ele tem que respeitar. Todo pastor não presta, neopentecostal? Não, tem pastor neopentecostal que não está ali por dinheiro, está ali pela fé. Mas já abençoe, meu filho. Quais são as consequências, na verdade, e as reflexões que têm que ser feitas com relação a isso tudo que a mãe falou? As guerras religiosas geralmente levam a resultados desastrosos. Perda de vidas, destruição cultural e um aumento das divisões sociais. Contudo, também podem proporcionar um espaço para diálogos interreligiosos e para a promoção da paz, quando grupos buscam resolver suas diferenças de maneira não violenta. Qual é a maneira hoje em dia de não resolver as coisas de forma violenta? É cada um cuidando do seu espaço. Infelizmente, o ser humano chegou num ponto em que a individualidade, o individualismo, às vezes precisa reger a vida de certas pessoas. Os psicopatas sociais estão soltos por aí. E qualquer um de nós pode ser um psicopata social. Aquele que é incapaz de conviver socialmente. Tudo que ele vê, ele critica. Tudo que ele faz é para atingir o outro. Isso é uma psicopatia social. Então, essa pessoa deveria viver um pouco mais reclusa. Ela vai ser mais produtiva, ela vai contribuir muito mais com a sociedade sendo mais reclusa. A mãe está se excluindo disso? Não. A mãe faz quase um ano que está vivendo quase reclusa. Porque eu cheguei muito próximo de ser uma psicopata social, por causa de uma doença emocional que eu desenvolvi. Hoje eu trato arduamente essa doença emocional. Só que tem pessoas que não, e não aceitam também, e não vão procurar ajuda, claro. E por que as guerras religiosas persistem? São várias razões. Então vamos ficar com duas: identidade e manipulação política. Identidade. A religião muitas vezes é uma parte fundamental da identidade de um grupo e pode intensificar conflitos. Então está acontecendo lá o encontro, por exemplo, dos jovens com Jesus. São jovens evangélicos. Mas aí os jovens católicos que vão se encontrar com o Papa, que vão fazer aquele movimento anual, de oração, se cruza com esse grupo de jovens evangélicos e se tramam no pau. Onde é que está a minha religião aí? Onde é que está o meu entendimento do que é ser religioso?
a minha compreensão, principalmente para quem é cristão, a minha compreensão daquilo que Jesus trouxe como norma, como contexto de vida, porque o cristão tem que acreditar em Jesus. Onde é que está a minha fé? Onde é que está o meu entendimento, a minha compreensão do que Jesus ensinou, das lições que Jesus ensinou? Está guardada numa gaveta, porque eu estou lá batendo no outro, porque o outro não é da minha religião. Eu estou lá quebrando casas de mãe de candomblé e de umbanda, porque Exu é o demônio. Gato preto é demônio, gato preto é do mal, é de bruxa. Outro ponto, a manipulação política. Líderes muitas vezes usam a religião para justificar ações e galvanizar apoio, né? Vejam como a religião se tornou, sempre foi, né? Desde lá do início, na época ainda, né? Antes de Martinho Lutero, né? Quando os papas viviam dentro dos castelos, dentro dos palácios dos reis, enfim, né? E manipulava a população para obter benefícios. O que foi a Inquisição? A Inquisição, né? Falando rasamente, gente, por favor, existem pessoas que são doutores e pós-doutores em Inquisição, tá? Mataram praticamente todos os palestinos em Gaza, estou muito mal. Pois é, minha filha, mas assim, são os israelenses contra os palestinos e os palestinos contra os israelenses. Se os palestinos pudessem, eles estariam matando os israelenses. Aí prevaleceu a lei do mais forte. Mas o sentimento é o mesmo. Entende? Quem pode mais ali naquele conflito é o que vai matar mais. Quem pode mais é que vai sobreviver. Mas a ideia é a mesma. Vamos falar, por exemplo, uma coisa, tá? A mãe vai falar um pouquinho da Inquisição para encerrar, né? A Inquisição, a mãe estudou bastante Inquisição durante o doutorado, né? E algumas coisas que a mãe conseguiu absorver da Inquisição deixou a mãe extremamente, assim, tipo, de boca aberta, tá? Porque a mãe pensava que a Inquisição fosse, de fato, um ato da Igreja Católica de purificação, que matava as pessoas que faziam feitiços, as pessoas que eram curandeiras, as pessoas que faziam coisas que era contra as leis de Deus. Então a mãe até, não que tivesse simpatia, mas a mãe até compreendia, poxa, a religião, a Igreja Católica tinha essa visão, achava que era errado, tal, né? Era uma época que as pessoas tinham essa grosseria, não tinha informação. Hoje é óbvio que a mãe, jamais a mãe vai dizer isso. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Mas vocês sabem que muitas pessoas que morriam não tinham absolutamente nada a ver com isso. Não era curandeiro, não era mandigueiro, não era feiticeiro, não era parteira, não era nada. Digamos que eu fosse vizinha da Diana, tá? E eu estava ali e a Diana era de uma casta, né, que tinha ali um certo padrão de vida, tá? Um bom padrão de vida. E o rei daquele local, ele estava pobre, estava sem dinheiro, né? Tinha acabado. Ele precisava fazer o casamento do filho e tinha que ser um fato assim, né? Que o mundo tinha que movimentar o mundo inteiro, mas não tinha dinheiro. Então descobria que a família da Diana tinha dinheiro. Então eles vinham e me acusavam de ser herege, que eu praticava heresia. Eu dizia, não, mas eu não pratico heresia. Não, você pratica, você vai ser preso, você vai ser condenada pela Inquisição, você vai ser, né, vai isso, vai aquilo, tal. Até que chegava um ponto que eles diziam para mim assim, olha, então, né, tem aquela família ali que eu ouvi falar que é.
Eu ouvi falar que a Diana é herege, que ela fala, que ela grita que Deus não existe, que ela grita que não sei o quê, que ela grita que Maria não sei o quê, que fulana não sei o quê, que Maria Santíssima não é virgem. A senhora, você confirma isso pra gente, dona Vânia? Se a senhora confirmar que ela faz isso, a senhora não vai morrer. É ela que vai. E eu, para salvar minha pele, dizia sim, eu confirmo, eu já ouvi. Eles me deixavam livre, iam lá, aí a ela eles não questionavam, sequer levavam para o julgamento. Ia direto. Por quê? Porque eles tinham interesse nos bens dela. Então tomavam todos os bens dela para fazer a festa do rei. Claro que era só esse contexto que levava à Inquisição? Não. Mas uma das questões era essa. Então pensa que coisa pequena, que coisa miúda, que coisa insignificante para destruir a vida de uma pessoa, para botar uma pessoa numa fogueira. Hoje em dia, existem coisas muito similares. Porque o nome de uma pessoa, dentro do contexto das religiões de axé, tá? Qualquer religião, o sacerdócio, ele requer uma postura e um comportamento digno de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Então, quando eu difamo um colega meu que é pai de santo ou que é mãe de santo, eu difamo, eu falo mal dele, eu invento coisas a respeito dele. Só um pouquinho. Que está girando aqui, vai pedir para eu confirmar a live. Então, quando eu difamo, eu posso acabar com a vida dessa pessoa. Eu destruo, eu boto essa pessoa numa fogueira fria, mas eu coloco ela numa fogueira e eu queimo ela para sempre. Assim se faz com um padre, assim se faz com um pastor, assim se faz com uma freira, assim se faz com um líder de comunidade. Então as guerras e os conflitos religiosos, eles sempre existiram e sempre vão existir. Não pensem que isso vai acabar, porque não vai acabar, vai continuar existindo. Mas se uma pessoa sair daqui hoje, pelo menos com o interesse de refletir a respeito do que a mãe falou, já está valendo. Porque a mãe está refletindo, e muito, muito. Tá? Porque a mãe, recentemente, fez exatamente algo similar, semelhante a isso que nós acabamos de debater. Amanhã a mãe vem com continuidade dessa pauta, tá bom? Amanhã é sábado? Pode ser que sim, senão na segunda-feira. Muito obrigada. Essa live vai ser gravada inteira e vai ficar disponível no TikTok. Assistam, tá bom? E divulguem, curtam lá, comentem, façam os comentários de vocês, o que vocês quiserem, que a mãe vai responder, tá bom? Muito obrigada a quem participou, foi um prazer.